estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, é um prazer recebê-lo, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, Sebastião Martins, para falar um pouco sobre esse balanço desse período eleitoral, principalmente com essas eleições que aconteceram, as eleições municipais em todo o estado piauiense. Agradecer a disponibilidade do desembargador e também do presidente do Tribunal Regional. Muito obrigado pela disponibilidade. Desejamos a você uma boa tarde e obrigado por comparecer aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, ouvintes da Rádio Campos Sat. Boa tarde, Galego. Boa tarde. É um prazer comparecer aqui nesta emissora para fazer um balanço das eleições, de todo o processo eleitoral do ano de 2024, quando foram realizadas as eleições nos 224 municípios do estado do Piauí. Bom, em relação a essas eleições, qual a análise, qual a avaliação que você faz, principalmente do órgão, que é o TRE, em relação a esse ano de 2024? O Tribunal Regional Eleitoral é um tribunal técnico, é um corpo enxuto de bons servidores e todos os anos faz o planejamento. Termina a eleição, já começa o planejamento. Então o tribunal é responsável, de acordo com a Constituição, para organizar, planejar e realizar as eleições municipais e as eleições gerais em todo o Brasil. O processo do processo eleitoral iniciou primeiro com as convenções partidárias, né? Primeiro nós temos a pré-campanha. Muito antes das convenções já tinha a pré-campanha e daí a preocupação do Tribunal Superior Eleitoral de que o candidato não pode fazer antecipadamente dizer que é candidato, né? Porque isso prejudica o processo eleitoral, desequilibra o pleito. E mesmo assim, alguns pré-candidatos se anteciparam já antes das convenções para lançar os seus nomes, o que é proibido. O que pode, a partir das convenções partidárias, depois passa o processo de registro das candidaturas, cada partido tem que registrar os seus candidatos, depois começa a propaganda nas ruas, depois a propaganda no rádio e na TV, a campanha propriamente dita, os comícios, o dia da votação, a apuração e, por último, que é o último ato do processo eleitoral, que é a diplomação daqueles candidatos eleitos e alguns suplentes, em que a Justiça Eleitoral certifica através de um diploma que ele foi eleito legitimamente pelo povo de cada cidade. Desembargador, eu não sei se o Tribunal Eleitoral tem mais trabalho no interior pelo acirramento, é verdade? É verdade. Nós temos, Galego, dois tipos de eleições. As eleições gerais, que quando se realiza a eleição para presidente da República, senadores e deputados federais e governadores. São as chamadas eleições gerais. São difíceis, sim, porque também envolvem interesses grandes para governador e para presidente da República. Agora, as eleições mais acirradas, você tem razão, são aquelas eleições municipais, sobretudo nas pequenas cidades, em que há disputa, inclusive, dos próprios grupos familiares. Então, o vereador, você pode ganhar a eleição no interior por 2, 3 votos. Então, é uma eleição mais acirrada, onde tem mais conflitos, o juiz eleitoral que tem mais trabalho, o promotor eleitoral, tem xingamento, tem fake news, compra de votos. Infelizmente, ainda existe compra de votos. O que é mais difícil é comprovar. E as eleições municipais realmente são as mais acirradas e as mais difíceis para a Justiça Eleitoral. O senhor acha, por exemplo, que a internet contribui de maneira negativa para esse acirramento? Pois é, hoje nós estamos vivendo a era da comunicação. Antigamente, você tinha as notícias através do jornal impresso, nos comícios. Hoje são as redes sociais, Galego. Através da internet, Facebook, Instagram, WhatsApp, tem os grupos de WhatsApp. Então, a grande preocupação da Justiça Eleitoral é de que você pode até o candidato, no período correto, utilizar as redes sociais, mas para o bem. O que não pode é você fazer fake news, que é lançar todo dia, né, uma notícia falsa que termina influenciando o eleitor, sobretudo o eleitor mais analfabeto. Nós temos casos de, além de fake news, de deepfake. O que é deepfake? Deepfake é que ele simula, ele pega a sua voz, a sua imagem e diz o que você não está dizendo. Ele simula uma frase que não é você. Tivemos um caso muito interessante no Paraná. Lá na cidadezinha do Paraná, me parece que era Maringá, ou é próximo a Maringá, e que um pré-candidato, ele era pré-candidato, estava na frente de todas as pesquisas. E aí os adversários dele fizeram um deepfake. O que é o deepfake? Pegaram a imagem dele, ele gesticulando e comunicando ao povo daquela cidade que havia desistido da candidatura.
Aí saiu, espalhou, Facebook, Instagram, e aí ele ficou prejudicado, né? E aí ele teve que entrar na justiça para provar que ali não era ele, embora sendo ele, era a voz dele, mas era através da inteligência artificial. Ele pega a sua voz, Galego, você pode pegar aqui, Galego, fazendo uma propaganda até contra um produto aqui do Franli. E é falso. E a sua voz, o seu gesto, a sua imagem, ele faz isso através da inteligência artificial. Condenável, Carlos. Eu queria justamente tocar nesse ponto sobre essas deepfakes e sobre essas irregularidades. Quais as ações que o TRE está realizando, juntamente com outros TREs de todo o Brasil, para fiscalizar esses pontos, essas irregularidades? Pois é, a propósito dessas fake news, como você falou, Carlos, e das deepfakes, o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, ele sabendo dessa dificuldade, ele montou um grande centro de combate à desinformação. Para quê? Para auxiliar os tribunais eleitorais, através de convênio com o Ministério da Justiça, Polícia Federal, Receita Federal, e também as grandes empresas de comunicação, por exemplo, o Instagram, o Facebook, né? Porque a proprietária dessas empresas é a Meta, né? E auxiliando. Mas a nossa grande surpresa é que nós esperávamos mais ainda, mais fake news. Teve. Mas nós tivemos outros problemas que ninguém esperava que era tanto, que era as impugnações de transferência de eleitor. Um eleitor de uma cidade transferiu o título para outra cidade fraudulentamente. Que você pode transferir. Se você nasce em Teresina, mas tem um pai que mora lá em Amarante, tem uma propriedade rural, você diz, não, eu vou transferir para Amarante porque tenho meu domicílio afetivo, patrimonial. Aí pode. Mas não essa alavanche de eleitores poderá ter prejudicado algumas eleições aqui no estado do Piauí e em todo o Brasil. O senhor, como desembargador experiente, o senhor acredita que prevaleceu ainda a famosa compra de votos ou não? Infelizmente, Galego, eu não tenho provas ainda, mas infelizmente o que eu tenho conhecimento é de que campeia ainda a compra de votos no interior do estado do Piauí que é um e do Brasil. Desserviço, né? É um desserviço porque o cidadão deve ter consciência. O voto é uma arma do povo, ele tem que votar conscientemente, na visão dele, qual é o melhor candidato, o prefeito, o vereador, para a sua cidade. Jamais se deixar vender seu voto, vender a sua própria consciência. Em relação às situações que podem ser colocadas para os próximos anos, em relação principalmente às eleições para parlamentares, deputados, senador, existe algum plano de ação para a melhoria do TRE? Nós temos aí algumas novidades que vêm. Por exemplo, este ano, com relação às urnas eletrônicas, nós utilizamos mais de 10 mil urnas eletrônicas, urnas modernas e mais rápidas que das outras. Infelizmente, nós ainda tínhamos estoque aqui no Brasil todo, aquelas urnas fabricadas em 2013. Essas urnas mais antigas, elas deram problemas. Ela parava, né? Aí tinha que o mesário, o presidente da mesa, chamar um técnico para substituir essa urna. Então, a grande novidade é que essas urnas antigas, eletrônicas, não serão mais utilizadas, né? Então nós teremos cada vez mais uma votação e uma apuração mais rápida, porque cada dia mais estão aperfeiçoando a urna eletrônica. Hoje a urna eletrônica fabricada em 2020, 2022, um cego que chegar, a urna fala para ele e orienta. Então, está cada vez mais aumentando o acesso da população, as pessoas cegas, né? A comparecer, também a participação feminina. Uhum. Nós temos que incentivar a participação feminina. Interessante aqui que eu observei, eu recebi aqui uma ONG lá no TRE e ele me disse que o estado do Piauí possui 380 mil pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência. E dessa deficiência, 137 mil são pessoas cegas, que têm deficiência visual. Então essas pessoas não pode ficar à margem da sociedade, nós temos que incentivar, as sessões eleitorais têm que ser acessíveis, nós colocamos coordenadores de sessões eleitorais para facilitar o acesso a essas pessoas, porque elas não podem ficar marginalizadas, elas têm que participar do processo eleitoral. Desembargador Sebastião Martins, muita gente fala no voto impresso. É um atraso? Pois é, o grande avanço da urna eletrônica é a rapidez, né? Muitos falaram, outras fake news, disseram que a urna é fraude, pode fraudar a urna. Pelo contrário, a urna não é ligada a nenhum ponto de internet. Ela tem apenas uma bateria. É totalmente segura, né? Totalmente segura. O voto impresso, alguns países adotam, porque você pode votar e pega tipo um comprovante, como se fosse um depósito no banco, você pega o comprovante. Mas você pode examinar também
o seu voto, você votou na sessão tal, o seu voto será computado integralmente. Eu acho um retrocesso a volta do voto impresso. Nós estamos avançando cada vez mais. Mas, desembargador, eu queria aproveitar a oportunidade do amigo que está aqui, que eu sei que você é muito ocupado, falar um pouco sobre esse Código Penal. Deputados já vieram aqui e falam, eu não consegui entender bem. A mudança do Código Penal é difícil? É difícil. Na verdade, tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal são dois códigos. O Código Penal que define os crimes e as penas. E o Código de Processo Penal que define o rito, como é o procedimento. Então são dois grandes códigos. Nós tivemos recentemente o endurecimento das leis penais, né, sobretudo com relação ao crime organizado. Quando o ministro Sérgio Moro foi ministro da Justiça, ele mandou para o Congresso um pacote de abril, endurecendo inclusive o cumprimento das penas. Porque você hoje cumpre uma pena, vão 10 anos, se você for primário e bons antecedentes, você pode cumprir um terço dessa pena, né, 20%, e será solto. Porque a própria lei é assim. E ele endureceu para aqueles crimes mais violentos, crime de organização criminosa, crime de latrocínio, ele endureceu para você não progredir na pena e também não adquirir o livramento condicional e nem aquelas saídas de final do ano que é prevista na lei de execução penal. Mas só que a minha opinião, a minha visão é de que não somente endurecer o Código Penal, o Código de Processo Penal resolve a questão da criminalidade. Isso é a minha opinião. Por quê? Nós temos aqui o exemplo no estado do Piauí. Temos várias penitenciárias espalhadas em todo o estado que só tem capacidade para 3.500 pessoas. Nós já estamos com mais de 7.000, ou seja, 100% a mais de superlotação carcerária. E a pena, Galego, é o seguinte, você é punido, a lei diz que para você se ressocializar, você cometeu um crime, um acidente do trânsito, vai para a cadeia, vai lá, vai ter aulas, vai se reeducar e voltar para a sociedade. E esses presos que vão lá, nesse sistema caótico, ele dificilmente vai se reintegrar na sociedade. Às vezes sai pior, né? Sai pior. Nós temos, o problema nosso é a reincidência. O pessoal sai da penitenciária, nós temos uma reincidência muito alta, 57%. Isso é lamentável, porque é ruim para a própria sociedade. Mas quando as pessoas não vão endurecer as leis, não, nós temos que tratar bem aquelas pessoas, porque depois ela pode voltar à sociedade com menos violência. Eles vão refletir, olha, eu cometi o crime, passei anos na cadeia, sofri nesse sistema superlotado. Então tem essa finalidade. Só endurecer a lei não basta. Temos que ter políticas públicas, mais emprego, né, para essas pessoas, mais educação. Porque tem muitos jovens na periferia de Teresina, são pessoas inteligentes que não têm uma oportunidade. Aí vão fumar maconha, usar droga, daí partindo para pequenos assaltos, roubar o celular e se torna um assaltante. E o que é grave, hoje as organizações criminosas estão tomando conta das penitenciárias. É o PCC, é o Comando Vermelho. Infelizmente, um jovem quando entra numa penitenciária... E adotando muitos jovens, né? Pegando os jovens da periferia sobretudo. É lamentável. Galera. E o que pode ser feito com relação... Perdão, Galego. O que pode ser feito com relação a essa superlotação dos presídios? Pois é uma política pública que cada governo deve investir, né? Melhorar o sistema, ampliar o sistema, né? Mas, sobretudo, daí muita gente critica também, Galego, a audiência de custódia, por exemplo. Isso que eu ia falar, muita gente contesta. Eu vi a sua opinião. Pois é, muita gente contesta a audiência de custódia. Mas a audiência de custódia, primeiro, tem razão de ser, tem que falar e dizer o que é, por exemplo. O Brasil é signatário, nós temos os tratados internacionais. Nós temos no Brasil as leis e a Constituição Federal, que é a lei maior. Mas temos os tratados internacionais. Quando o país adere àquele tratado, ele tem que cumprir. Sim. Então, a audiência de custódia decorre inicialmente de um tratado internacional que é chamado o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil e vários países adotam. E diz o seguinte, é um direito do preso, ao ser preso em flagrante, ser levado imediatamente a um juiz. Para ele examinar o quê? Se aquela prisão foi legal, se ele não foi torturado para confessar o crime. E aí essa audiência de custódia, se 5 pessoas presas, de repente eles, não, vamos soltar 3 aqui, estava junto com o grupo, e você que estava com maconha, nós olhamos sua ficha, você já é traficante, você fica preso. Mas um jovem vai responder o processo em liberdade. Ele não está solto ainda não, ele fica solto para responder o processo, porque não é justo. Logo no início você cumprir a pena. Outra coisa que eu tinha vontade de perguntar ao amigo, aproveitando essa oportunidade que é rara dessa figura que está aqui, desembargador Sebastião Martins. O cara assassina uma pessoa, paga a fiança, vai para a rua,
responder em liberdade. Essa tal fiança é correta? Pois é, a fiança decorre da nossa legislação que o judiciário, que a justiça tem que aplicar. Por quê? Para crimes abaixo de 4 anos, né, abaixo de 4 anos, você pode pagar a fiança e hoje temos, além da fiança, outras medidas cautelares. O quê? O juiz vai obrigar você a se recolher mais cedo, a partir das 8 horas, não sair final de semana, usar a tornozeleira eletrônica. São instrumentos, Galego, para evitar ainda mais a superlotação carcerária, né? Se tivéssemos vaga de sobra, poderia até alguém ficar lá, olha, você fica aí um mês aí, mas não temos vaga no sistema penitenciário. E essa solução são medidas extralegais para evitar que a pessoa cumpra a pena antecipadamente antes da condenação. Porque pode, no final do processo, que demora 6 meses, 1 ano, no final você ser absolvido. E tem aí? Um influenciador aí que não cumpriu medidas cautelares. Eu lhe pergunto, desrespeito à justiça, falta de... Eu não sei nem explicar o quê, porque medida cautelar da justiça é para se cumprir. Ela não cumpriu, foi presa de novo e ficou achincalhando, inclusive a imprensa. O que passa pela cabeça de uma pessoa dessa? Pois é, a pessoa presa, que é beneficiado com as medidas cautelares diversas da prisão, que é recolher cedo em casa, não se aproximar da vítima que ele atacou, não frequentar bar, né, restaurantes, usar a tornozeleira eletrônica. Se ele quebra essas condições, o juiz decreta novamente a prisão preventiva. preventiva. Que achando que não vai dar em nada? Não dá em nada, pois é, ele fica confiando na impunidade e vai mais uma vez afrontar nesses casos que ele descumpre as medidas cautelares, ele volta para a prisão. Só voltando à questão da situação, das ações do TRE, existe algum ação para melhoria com relação aos deficientes auditivos e a outros tipos de deficiência? Exatamente. É que é grande avanço. O tribunal nomeou agora um grupo de trabalho no sentido, né, de aprimorar cada vez mais a urna eletrônica, né, com esses sinais, inclusive com o sinal de Libra, para as pessoas também de Libra, as pessoas presenciarem e incentivar cada vez mais esse grupo excluído da sociedade possa participar desse processo eleitoral. Bom, eu quero agradecer a presença do desembargador Sebastião Martins e do presidente, inclusive ele também é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, pela sua entrevista. Pode ficar bem à vontade para esclarecer alguns pontos ou outras ações que o TRE faz junto à população do estado do Piauí, que com certeza é exemplo para outros estados do Brasil. Obrigado. Primeiro, neste ano nós tivemos um processo eleitoral que foi iniciado desde as convenções partidárias e ontem foi o último dia para a diplomação dos candidatos eleitos. Tivemos eleições tranquilas nos 224 municípios. O TRE requisitou as forças federais naqueles municípios mais acirrados, porque tinha poucos policiais no interior. O Exército, o Tribunal Superior autorizou ao Ministério do Exército, da Defesa, e tivemos aqui a presença das forças federais em 172 municípios. Por isso foram as eleições tranquilas. E este ano também o Tribunal do Piauí, ele ganhou 4 grandes premiações nacionais. Primeiro, 2 prêmios de inovação. O primeiro prêmio de inovação do TSE, foi em primeiro lugar o TRE do Piauí. Outro prêmio de inovação, são ideias simples, mas ideias inovadoras. Por exemplo, o segundo prêmio que nós ganhamos é de que o tribunal, aqui nós temos 3 tribunais federais, o Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, e aí às vezes ia para o veículo do Tribunal Eleitoral, ia para o sul estado, levando urna eletrônica, por exemplo. Aí levava, por exemplo, 50 urnas e o carro ia cheio. Então, esse compartilhamento do transporte entre os tribunais, uma ideia simples que o tribunal, o CNJ, achou interessante. Então, quando houver um deslocamento do veículo, ou do TRT, ou do TRE, ou do Tribunal de Justiça, para o sul, para o norte, se houver disponibilidade vaga naquele caminhão, é para compartilhar o material com outros tribunais. Primeiro, nós temos economia de recursos, vamos proteger o meio ambiente com deixa de expedir mais esses gases poluentes. Uma ideia simples, inovadora, que o tribunal foi vencedor, né? E vamos colocar em prática agora em 2025. E, por fim, o tribunal ganhou o selo ouro, agora em dezembro, o selo ouro, por atingir 4 grandes objetivos. A primeira é a governança, que é a gestão. Lá tem a pontuação. Primeiro, o tribunal tem que estar dotado de tecnologia dos dados.
e tem uma série de requisitos. A produtividade, ou seja, o juiz tem que julgar mais, né? Se entra na cidade lá, no município, sem processo, ele tem que julgar no mínimo 101, mais do que entra, para não acumular processo. E, por fim, a transparência. O tribunal tem que ter um portal transparente, com o nome de todos os juízes, o quanto foi de orçamento, quanto gastou de diário, tudo. Então, esses 4 eixos, o Tribunal do Piauí ganhou o selo ouro, né? Com outros tribunais, naturalmente, e nós estamos bastante satisfeitos. Então, a nosso apelo é para agradecer, a nossa última palavra, mensagem, agradecer primeiro ao cidadão eleitor que compareceu nas urnas. O Piauí teve, Galego, o menor índice de abstenção, né, do Brasil. Quando a média do Brasil deu 21%, nós aqui, a abstenção foi apenas 14,78%. E por que isso? Primeiro, o TRE maciçamente divulgou nas redes sociais. E aqui na capital, em uma decisão do Supremo Tribunal Federal que obrigou o município de Teresina a fornecer transporte gratuito no dia das eleições. Esse fato contribuiu bastante, né, para evitar esse índice de abstenção maior. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade, a presença do desembargador Sebastião Martins, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde e bom trabalho para você. Parabéns ao presidente do tribunal que tem honrado, viu, pelo seu trabalho, o Tribunal de Justiça e o Tribunal também Eleitoral. Pessoa que eu admiro muito, viu, conheceu muito meu pai que foi magistrado. Eu fico realmente lisonjeado em recebê-lo aqui, desembargador. Muito obrigado, Galego, muito obrigado, João. É um prazer estar aqui.